Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Andrea. Essa aula é de conteúdo gramatical, portanto eu achei super interessante para nós nesse primeiro momento ter uma videoaula que eu pudesse explicar direitinho para vocês esses novos conceitos que é de formação de palavras. Por quê? Porque a formação de palavras ela se dá de uma maneira não simplesmente aleatória. Tá? Ela segue alguns critérios, ok? Então, há algumas regras, alguns critérios que são pré-estabelecidos, dependendo do que a gente, de como a gente constrói essa palavra, do que a gente insere nela, ela adquire novos significados. Às vezes ela tem mudanças nas classes de palavras, e para tudo isso a gente vai estudar cada elemento da palavra, como é que é o nome dele, a nomenclatura e a função dele, tá bom? Começando então aqui no nosso primeiro slide, formação de palavras, a gente tem um morfema. O que é morfema? Morfemas são as menores unidades significativas de uma palavra. Então é onde contém o significado, tá? São menores por quê? Porque não tem coisa menor que morfema, não se divide menos. Então a gente vai analisar depois cada morfema, o que é, a nomenclatura e tudo mais, tá bom? O radical, já é um tipo de morfema, é um elemento comum que informa o significado de uma palavra. É aquele elemento, gente, que ele nunca muda. Vai aparecer numa série de palavras, vai aparecer aquele pedaço que é o que informa o significado dele, tá? Então, eu coloquei para vocês um exemplo que do radical pedre, tá? P-E-D-R, surgem, por exemplo, mais duas palavras. Então, eu tenho pedra, pedregulho e pedrinha. Viram que eu fiz algumas modificações e mantive o radical, ou seja, eu mantive o significado, a essência da palavra. E de acordo com a primeira, eu vou modificando de acordo com aquilo que eu quero dizer. Né? As palavras novas surgem dessa forma. E por que surgem dessa forma? Porque imagina se eu ficasse colocando um radical novo para tudo, quantas palavras nós teríamos na língua portuguesa? Seria terrível se eu não pudesse fazer essas modificações. Se eu não pudesse usar o mesmo radical para compor outras palavras. Imagina o que isso ia gerar, né? Nós já temos um monte de palavras, imagina, ia ser muito complicado. Então, esse recurso, ele foi essencial para a construção de novas palavras, né? De aumentar o léxico da nossa língua, tá bom? As palavras formadas pelo mesmo radical, elas são chamadas de palavras cognatas. Então aqui eu posso afirmar que tanto pedra, como pedregulho, como pedrinha, são palavras cognatas, ok? Então vamos para o próximo. Aí, uma observação importante, tá? Nem sempre o mesmo radical tem o mesmo significado, ou seja, há exceções na regra. E eu dei aqui um exemplo muito simples: consumo e consumado. À primeira vista, dá a impressão que eles têm o mesmo radical, tá? Só que esse radical, ele pode ser igual na grafia, mas do ponto de vista semântico, ou seja, no ponto de vista de significado, o significado é totalmente diferente. Por quê? Eu tenho consumo, sentido de ação, o indivíduo agir de forma consumista. Né? Quem consome muito é o quê? Quem compra muito, ok? E o consumado é no sentido de algo finalizado, terminado. Por exemplo, esta tarefa está consumada. Ou seja, eu estou querendo dizer o quê? Que eu terminei a tarefa, ela está finalizada, ok? Então, essa é uma observação, é uma exceção à regra. Por quê? Porque a maioria dos radicais, realmente, eles tendem a ter o mesmo significado, ok? Vamos lá. Temos também as desinências, que são os morfemas que aparecem após o radical. Então, a gente viu, por exemplo, que a gente tem pedra, pedrinha e pedregulho, não é? O radical é o pedre, até o R.
O que aparece após o radical, nós chamamos de desinências. As desinências, elas são dessa maneira denominadas, ó, desinências nominais, elas vão se referir aos nomes, substantivos e adjetivos, e vamos ter também as desinências verbais, que são aquelas que vão aparecer nos verbos, tá bom? Então vamos lá, as desinências nominais, então, acompanhe comigo a leitura. Elas informam o gênero e número dos nomes, que os nomes são o quê? Substantivos e adjetivos. Para informar o gênero, quando eu falo gênero, né, o gênero em língua portuguesa, nós temos apenas dois gêneros, que é o masculino, que é o feminino, tá? E o número, em língua portuguesa, também temos o singular e o plural, tá bom? É isso, gente, é só, não tem nenhum, não tem nada de diferente. Então, gênero, masculino, feminino e número, singular e plural. Exemplos, então, charmosa, o A, né, o A para nós significa feminino, então ele está indicando que gênero feminino, a gente pode dizer que é uma desinência de gênero. Agora, se eu for colocar charmosas com S, esse S significa plural. O que é esse S? Uma desinência de número, tá? E o que vem antes desse S, desse A, o charmo, né? O charmo é o quê? É o radical da palavra, ou seja, é aquela parte essencial que indica o significado e que não muda, tá? Eu posso colocar charmosa, charmosas, charmoso, charmosos, charmosinha, charmosinho, charmosinhas e charmosinhos. Olha quantas palavras eu construí a partir do mesmo radical. E o que mudou aí? Só as desinências, tá bom? Sigamos então. Desinências verbais. Se o nominal tinha a ver com substantivo e adjetivo, o verbal tem a ver com o quê? Com o verbo, o próprio nome diz. Isso, pessoal, é um negócio que a gente não se liga, né? Mas no português, muita nomenclatura, já na nomenclatura, ele já te dá indícios do que é, né? Do que ele está sinalizando para a gente. Então, desinência verbal informa a pessoa, o número, o tempo e o modo dos verbos. Como exemplo, eu coloquei o verbos falássemos, né, que vem do primitivo falar. Aqui a gente viu que ele está conjugado, ok? Então a gente tem assim, ó, o fal, a gente vai ver que é o radical. Depois o que aparece depois, que é a vogal temática, a gente vai ver no próximo slide, então aguardem um pouco. Por hora, a gente vai analisar só duas partes, dois morfemas, o C e o mos, tá? Que são nossas desinências verbais. O C, ele indica o modo e o tempo. Qual o modo que está aqui? Imperfeito do subjuntivo, tá? Ah, professora, como é que eu sei o modo e o tempo? Bom, aí, gente, aí são pré-requisitos, né, que se eu não tenho, que se eu ainda não sei lidar com o verbo, não conheço o verbo, cabe a nós, de repente, um estudo um pouco maior sobre esse tema, né? A gente vê, até na internet tem uma infinidade de tabelas, não que nós vamos ficar memorizando as tabelas, lendo, mas o legal é a gente entender, né? Ler com atenção cada uma e entender o que é cada verbo, né? Porque não adianta a gente ficar repetindo apenas aquelas tabelas, isso aí é coisa antiquada, ninguém mais faz isso. O que nós temos que fazer é entender, porque quando a gente entende, né, o que é, aí a gente memoriza muito melhor, e o que é melhor, a gente não esquece, tá? Porque o grande problema do aprendizado é o aluno achar que ele sabe ali para a prova e acabou. Terminou aquilo, opa, tô livre do conteúdo. Gente, se liga, não é isso, né? Eu tenho que saber para a minha vida. A prova é só o início. Eu tenho que saber para a minha vida, então eu tenho que assimilar aquilo. Eu vejo até por mim, eu vou comentar com vocês. Quando eu era, né, pequena, jovem, né, estudei os verbos, estudei. O que aconteceu? Quando chegou
No Fundamental 2 eu já sabia muita coisa. Quando chegou no médio, eu só revisei aquilo que eu já sabia, né? Então, assim, aquilo já estava incorporado, já estava no meu cérebro, já estava direitinho assimilado. Então, é para isso que eu estudo, para assimilar, né? Não é decoreba, tá? De jeito nenhum, eu tenho que entender. Então, se eu entendo que o C significa o primeiro, é sempre referente a modo e tempo, a primeira desinência verbal que aparece, se caso eu não souber qual que é esse tempo, aí eu tenho que procurar, tenho que dar uma pesquisada para poder me informar. O MOS, no caso aí, que seria a última desinência verbal, ele vai indicar a pessoa e o número, que no caso é a primeira pessoa do plural. Por qual que é a primeira pessoa do plural? Nós. Nós falássemos. Tá bom? E esse tipo assim de desinência eu posso ter com todo tipo de modo, com todo tipo de tempo, com todo tipo de pessoa e com todo tipo de número. E vai ser sempre dessa forma, tá? A primeira desinência é modo e tempo, a segunda desinência é pessoa e número, tá bom? Aí, pessoal, é o que eu já tinha comentado com vocês. Apareceu a vogal temática. Super fácil também de entender. A vogal temática é a vogal que une o radical às desinências verbais. Então ele está ali, ó, no meio de campo, né? Intermediando um com o outro, está no meio ali, né? Ele é a ponte. Tem o radical, aí vem a vogal temática e assim as duas desinências. Então, ele une, e uma coisa curiosa é que ele vai indicar o quê? A conjugação a que os verbos pertencem. Quais conjugações mesmo nós temos, você lembra? Temos a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. Exemplo, acreditar. Lembra que a professora falava assim? Olha, terminou em ar. O verbo no infinitivo, primeira conjugação, segunda conjugação, terminou em ir, terceira conjugação. É por aí. A única coisa agora que a gente já sabe é que esse A, esse E e esse I, eles chamam de vogal temática, tá bom? Qualquer vogal é vogal temática? Não, pelo amor de Deus, não vai me falar isso. E se aparecer alguma coisa deste tipo em relação a substantivo e adjetivo, também esquece, não existe, né, desinência verbal para substantivo e adjetivo, assim como também não existe vogal temática para substantivo e adjetivo. Isso é exclusivo do verbo, tá? Por isso que eu separei para vocês bonitinho o que é a desinência nominal e o que é a desinência verbal. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa não confundam, porque eu já tive aluno meu que na prova colocou num substantivo com uma vogal lá no meio, era vogal temática. Eu falei, ai meu Deus, eu não entendi. E agora? Né? Então assim, para não acontecer isso, já tenham em mente. Vogal temática é referente ao que mesmo? Verbo. Isso aí, tá bom? Então vamos lá. Acreditar, primeira conjugação. Crescer, segunda conjugação. Partir, terceira conjugação. E o que é o acredite antes do A? Radical. A parte mais importante que não muda, que contém o significado. E o que é o cresce antes do E? Radical. O que é parte? Radical. O que vai vir após a vogal temática? São as desinências. Aqui, gente, tem desinência? Tem. É de infinitivo, que é o R. O R significa que o verbo está no infinitivo. A partir do momento que eu conjugo esse verbo, crescêssemos, falei, acreditei, partiria e o que eu quiser, aí eu estou conjugando e aí sim vai aparecer aquelas desinências que tinha no slide anterior, tá bom? Vamos lá. Quanto a formações de palavras, né, a gente pode dizer que, além de tudo isso, existem os afixos. E o que são os afixos? São os morfemas que se juntam ao radical, dependendo do local que ocupam, eles vão ser classificados de duas formas. Tem duas maneiras de eu colocar afixo. Ou eu coloco na frente do radical, ou eu coloco após o radical. Se eu coloco na frente, é o prefixo.
Tudo que é pré é antes, não é? Ó, pré-história, antes da história, né? Pré-requisito, quais são os requisitos que eu devo ter antes, é tudo, a ideia de tempo é sempre antes o pré, né? Então, disso você já sabe, prefixo vem antes. Então, prefixo, quando vem antes do radical. Aí eu coloquei para vocês um exemplo, desigual. Gente, qual que é o radical aqui? Né? Qual que é a palavra? O igual. Né? Primeiro que eu tinha uma palavra igual. Só que aí eu queria colocar algo, eu queria fazer um antônimo para isso. Né? A pessoa deve ter pensado na época, sei lá quem que é que teve essa ideia brilhante, falou assim, nossa, igual, e agora? Eu tenho que criar uma palavra que seja antônimo, que signifique exatamente o contrário disso aqui. Como é que eu faço? Coloco um prefixo des, que indica negação, desigual, virou o contrário de igual. Pronto, criei um antônimo e não precisei mudar o radical, tá? Então fica muito mais tranquilo, né? É muito mais fácil da gente entender. E o sufixo, pro? O sufixo quando são colocados após o radical. Então apareceu no final é sufixo. Exemplo. Por exemplo, eu tinha a palavrinha feliz. E aí eu quis criar uma outra palavra, né? Eu estava precisando de um advérbio de modo para o feliz. Aí eu falei, pronto, já sei, coloco mente, né, que é uma terminação, felizmente, arrumei o que eu precisava, né? Criei essa minha palavra e deu tudo certo. Na época, né, gente? Eu tô fazendo aqui uma metáfora, né? Tô explicando de um jeito metafórico de algo que ocorreu já há muito tempo atrás. Então, exemplo, do feliz virou felizmente. Por que o mente é sufixo? Porque ele apareceu depois do radical feliz, tá bom? Recapitulando então, prefixo vem antes do radical, sufixo vai aparecer depois do radical, ok? E aí forma uma nova palavra, sim, forma uma nova palavra, só que sempre tem um pouco a ver com aquele significado anterior, tá? Ou ele vai virar uma classe gramatical diferente, ou você vai criar um antônimo, ou de repente vai virar um substantivo, né? Posso criar a palavra que eu quiser e fazer a modificação necessária, tá bom? Vamos lá então. Em meio a tudo isso, eu tenho algo que se chama vogal e consoante de ligação. E é algo que aparece ali perdido e que eu não faço ideia do que seja. Eu falo, nossa, isso daqui apareceu de onde? Tá? Ó, vamos ver como que é. Leiam aí comigo, ó. Qual que é a função dessa vogal ou consoante de ligação? Liga o radical, que a gente já sabe que é a parte essencial, aos demais morfemas com a única, só tem uma finalidade, só tem uma função: facilitar a pronúncia na nova palavra que se formou. Então, quer dizer, eu coloquei ali, inseri, né? Eu não, né? Alguém colocou, inseriu uma letra, que pode ser uma vogal, uma consoante, apareceu ali do nada, nem precisaria ter, mas coloquei por quê? Para melhorar a pronúncia, para a palavra ficar mais bonita, mais sonora, tá? E como ela é uma palavra assim solta, que ela não tem outra finalidade que não seja sonora, que não seja dar um som legal, um som bacana, eu não considero isso como como morfema, desculpa, tá? Não considero. Então, exemplo, inseticida, poluiçãozinha. Eu tinha o inset, o meu radical, né? O sida, que é um sufixo, poluição, um radical, e o inha, que é um sufixo que vai indicar um diminutivo. Para não colocar inseticida, né? Ia ficar estranho, nem existe isso em português. Ou poluição inha, né? Muito estranho, não soa bem, não soa bem. Ah, não, então vamos colocar, qual que é a solução? Vamos colocar uma vogal ou uma consoante aí, ver que samba que dá. Se ficar legal, a palavra continua assim, pronto. Modificou, melhorou a pronúncia, está ok.
virou inseticida e virou poluiçãozinho, tá bom? Então essa vogal e consoante de ligação, qual que é o lance dela? Para que serve? Apenas para juntar, para fazer uma junção, só que uma junção que a única finalidade é a pronúncia, não mais do que isso, tudo bem? Sigamos. Vamos lá. Temos como principais maneiras de se formar as novas palavras a derivação e a composição, tá? Então eu tenho os processos de derivação e os processos de composição. Para começar, os de derivação, eles se classificam em prefixal, sufixal, parasintética, prefixal e sufixal, regressiva e imprópria. Então, gente, o que eu fiz? Eu peguei, coloquei cada um deles num slide ou em dois, dependendo se ele for curtinho. Tentei fazer de uma maneira sucinta, bem objetiva, e é dessa maneira que eu pretendo explicar, bem objetivo, combinado? Então presta atenção, eu sei que é vídeo, não dorme, acorda, tô aqui, presta atenção que já já acaba a explicação e aí você vai fazer outras coisas da sua vida, mas por enquanto presta atenção na para poder entender isso aqui, beleza? Vamos lá. Derivação prefixal, a primeira, é quando acrescentamos um prefixo, vocês já sabem o que é prefixo, no radical. Exemplos: desilusão, inútil, desleal e imperfeito. Desilusão por quê? Venho de ilusão, coloquei o des é o prefixo. Inútil, a palavra inicial era útil, eu coloquei o i. Tanto des como o i são prefixos de negação, veja que ele nega, né? Ele faz essa negação, acaba virando um antônimo, tá bom? Desleal também, e o imperfeito. In também é prefixo de negação. Então eu tenho perfeito e algo que é imperfeito. Eles são opostos, eles são antônimos, tá? Agora imagina se eu tivesse, sei lá, perfeito, eu tivesse que inventar uma outra palavra, um outro radical. É o perfeito e o Zorovsky, sei lá. Daí ficou meio russo, parece isso aí. Mas, gente, ia ficar muito confuso, né? Então, tem gente que já fala que a língua portuguesa é muito complexa e muito confusa. Imagina se não tivesse esses recursos de derivação com tanto radical, o que seria, tá? Então, esse recurso de derivação é um recurso muito importante para a língua e com o objetivo de facilitar, tá? E não o contrário. Aí temos derivação sufixal. Aí, pessoal, é quando acrescentamos um sufixo ao radical. Sufixo é o quê? Que veio depois, ó. Exemplos: felizmente, honestidade, claridade. Da palavra feliz, a gente colocou o sufixo mente, virou felizmente. Do honesto, tidade. Da claridade, que veio do claro, coloquei dade também e modificou. Então, eu coloquei sufixos a essas minhas palavras para modificar. É o mesmo radical, colocando um prefixo ou sufixo muda um pouco o significado da palavra, mas não muda totalmente, porque claridade, a gente percebe que ele veio do claro, honestidade que veio de honesto, felizmente que veio de feliz. O que vai mudar? Antônimo ou sinônimos, e muda também, é um recurso para mudar a classe de palavras, tá bom? Vamos lá então. Derivação parasintética, tá? Este aqui, gente, é o acréscimo simultâneo. Simultâneo significa ao mesmo tempo, de um prefixo e um sufixo no radical, tá? Como exemplo, entardecer e desalmado. De tarde, o primeiro exemplo, a primeira palavra inicial era tarde. Eu coloquei tanto em quanto ser, aí ficou entardecer. Desalmado veio do quê? De alma. Alma era a palavra primitiva aqui. Então, des e ado virou desalmado. Tá bom? Então, eu coloquei tanto prefixo quanto sufixo. Beleza? Por aqui só isso. Agora vamos para a derivação prefixal e sufixal. Acréscimo não simultâneo de um prefixo e um sufixo. O que é isso aí, Pro? Espera aí que a gente já vai chegar lá. No próximo eu vou explicar. Calma aí. Se a gente for ver, ó, infelizmente, reabastecimento, eu tinha feliz, eu coloquei um in, um prefixo, um mente, que é um sufixo,
No abastecimento, que era a palavra inicial, eu coloquei o re e o mento, né? Então, tanto prefixo quanto sufixo. Então, quando eu olho de primeira, parece a mesma coisa, eu não consigo diferenciar. O aluno tem muita dificuldade, ele fala, professora, parassintática e prefixal e sufixal é a mesma coisa. Eu falo, não. E aí eu explico por quê. E essa informação que eu vou passar aqui para vocês, valiosa, geralmente não tem em livros, não tem em apostila, ou se tenha de uma forma bem rápida. Por quê? Porque aí o que vale é a explicação do professor. Então a gente insere para o conteúdo ficar mais adequado. Olha só, explicação. Ambos, tanto parassintético como prefixal e sufixal, são formados através de sufixos e prefixos, tá? Então aqui ele coloca exemplos, ó, infelizmente, empobrecer, anoitecer e ensaboar. Até aqui dá a impressão que é tudo igual, mas não. Olha lá. Agora, analisemos em que se diferenciam. No primeiro exemplo, a palavra primitiva é feliz. Existe a palavra infeliz? Se eliminarmos só o prefixo, existe felizmente? Sim, ambas as palavras fazem parte do nosso léxico. Né? O que é o léxico? Né? O conjunto de palavras do nosso vocabulário. Então, se eu tirar o mente virar infeliz, ok, né? Existe a palavra. Se eu tirar o in e virar felizmente, ok, existe a palavra, tá? Então, vejam aí. Agora, se fizermos o mesmo processo com a palavra empobrecer, continuará fazendo sentido se a gente eliminar um dos afixos, ou prefixo ou sufixo? Vamos ver. Vira empobre, se eu tirar um, né? E se eu tirar o outro, vira pobrecer. Claro que o sentido da palavra ficou comprometido sem os afixos, não é mesmo? Então essa, gente, é a chave. Essa é a diferença entre derivação parassintética e a prefixal e sufixal, tá? Em suma, ó lá. Na parassíntese é impossível retirar um dos afixos sem que haja perda de sentido. Não dá. Já no segundo processo, é preciso retirar, é possível retirar um deles e ainda assim a palavra manter seu significado numa boa. Sintetizando então, vamos lá. A derivação parassintética ou parassíntese não é possível retirar os afixos. Então, se eu retirar um afixo ou se eu retirar o outro afixo, a palavra não vai ter sentido nenhum, tem que aparecer junto, tá? Senão eu não consigo. E na derivação prefixal e sufixal, permite a retirada de um dos afixos que continua da mesma forma. Por exemplo, se eu tirar, ó, infelizmente, se eu tirar o in e ficar felizmente, ok. Se eu tirar o mente e deixar o infeliz, ok, faz sentido. Tá? Então, na prefixal e sufixal, se eu tirar um deles, a palavra continua dando sentido. No parassintético, não. Eu tenho que manter os dois obrigatoriamente, porque se eu tirar um, não vai funcionar. Tudo bem, eu acho que deu para entender agora, né? Com essa explicação. Caso não deu, volta o vídeo e acompanhe de novo o raciocínio, tá bom? Porque isso é normal, gente. Algumas pessoas têm mais facilidade com humanas e com essa parte de linguagem, então você fala de primeira vez, ela capta. Outras têm um pouquinho mais de dificuldade, então tem que ver o vídeo de novo, novamente, até poder entender. Não tem problema algum, porque cada um aprende de um jeito, cada um tem seu tempo, tá? E está tudo ótimo, façam do jeito que vocês preferirem, tá? Bom, aqui temos os dois últimos casos de derivação, que é a derivação regressiva e a derivação imprópria. O que é a derivação regressiva? Gente, regresso não é você para trás, né? Dá a impressão de algo assim. Então ocorre a eliminação de um morfema no final da palavra, ou seja, eu tiro algo. Olha, se eu for analisar aqui os exemplos, compra, venho do quê? Do verbo comprar. Então o que eu tirei? O R. Então do comprar surgiu a compra.
Do agitar surgiu o agito e do pescar surgiu a pesca. Então, toda vez que eu analisar, eu pegar um substantivo e ver que ele surgiu, né, de eu retirar o R, né, que seria o infinitivo, né, eu tirei o infinitivo do verbo, ele acaba virando um substantivo, eu tenho essa derivação regressiva. Por que é regressiva? É fácil da gente lembrar se a gente for pensar que diminui um pouco a palavra, porque tirou uma letra, tá bom? Eu faço assim, sempre fiz assim para poder relembrar, para poder fazer associação. Regressiva, regresso. Então eu, né, elimino alguma coisa, tá bom? E a derivação imprópria ocorre mudança no sentido e na classe gramatical da palavra. O exemplo mais típico de derivação imprópria é o caso da palavra jantar. Existem duas maneiras que eu posso trabalhar essa palavra. A primeira é: nosso jantar estava delicioso. Veja que nosso jantar, eu estou falando eu estou falando da coisa em si, né? Do jantar. Jantar aí, no caso, ele é um substantivo, né? Onde você estava ontem, Pedrinho? Ah, eu estava num jantar. Substantivo, tá? Agora, se eu falar, vamos jantar na casa da vovó, aí eu estou me referindo ao jantar como um verbo, tá? Por quê? Porque aí já não é o jantar daquele... Eu já não imagino aquela coisa. Eu estou falando da ação. Vamos jantar? Ok? Então, é ação. Então, no caso aí, é verbo. Então, o que é a derivação imprópria? Eu mudo um pouco o sentido da palavra porque eu mudei a classe gramatical dela. E o exemplo mais típico e mais estudado é o caso da palavra jantar, tá bom? Sigamos então. Composição, nosso último item. Composição é o processo pelo qual se obtém uma nova palavra a partir da união de dois ou mais radicais. Até agora, pessoal, tinha um radical só cada palavra e a gente apenas ia inserindo algumas coisinhas, né? Agora eu estou trabalhando com dois ou mais radicais. O caso já muda de figura, né? Eu já não posso mais falar em derivação, e sim em composição. Duas formas de composição são a justaposição e a aglutinação. Vamos ver o que é cada um para a gente finalizar. Composição por justaposição é uma união de palavras sem a perda de nenhum dos morfemas. Então eu faço apenas a união. Cada palavra vai ficar igualzinha, do mesmo jeito que ela era anteriormente. Exemplo, beija-flor. Antigamente eu tinha a palavra beija e tenho flor. Simplesmente eu juntei, né? E com beija e flor eu acabei, eu estou fazendo o quê? Transformei num nome, né? Numa espécie aí de passarinho. Passatempo. Passa vem do verbo passar e o tempo, né? Juntei e virou a palavra passatempo. Guarda-roupa, mesma coisa. Guarda vem do verbo guardar, né? Que é uma palavra, já era uma palavra. Roupa já é outra palavra. Ambos eles são radicais, então guarda-roupa coloquei junto, tá? O interessante, gente, é você perceber que ter hífen ou não quer dizer nada, ok? Porque às vezes o aluno fala, se tem hífen é uma coisa, se não tem hífen é outra coisa. Não, nesse caso não. A gente vê que beija-flor, por exemplo, tem hífen, passatempo não tem hífen. Não importa, o que vai importar é o que acontece, o que caracteriza a justaposição. Esses radicais, eles não vão sofrer alteração nenhuma, por isso que é justaposto, né? Você apenas juntou os dois e acabou, e nem alterou nada. Agora, na composição por aglutinação, é uma união de palavras com a perda ou troca de alguns morfemas. Então aí, eu junto as palavras da mesma forma, só que aí eu tenho que mudar algo. Por que eu tenho que mudar algo? Mais uma vez, por causa da bendita pronúncia, porque ficaria muito estranho eu não mudar. Ó, beija-flor, passatempo, guarda-roupa, soam super bem, né? É sonoro, é legal para nós falantes da língua portuguesa falarmos, então tá perfeito. Agora, embora, ele veio do que? Em boa hora.
tá? Em boa hora, juntou e virou o embora. Juntou em boa hora tudo juntinho? Não, fez alterações, não fez? Então por isso que é aglutinação. Vamos analisar lobisomem. Lobisomem veio do que mesmo? Lobo e homem. Só que eu falo lobo-homem, aí eu falo, nossa, hoje eu assisti a um filme muito legal, muito intrigante, fascinante sobre lobo-homem. A pessoa fala, o que é isso? É lobisomem. Né? E para nós já virou tão natural que a gente nem percebe, né? A gente nem para pensar que vem do lobo e do homem, a gente nem percebe, de tanto que a palavra já virou natural. O que tem nesse lobisomem? Ele mudou, gente, ele mudou. O lobo não é mais lobo, é lobi, né? E colocou um S e tirou o H do homem. Então eu fiz algumas alterações na grafia. Eu eliminei algumas coisas. Então se eu eliminei alguns morfemas, não posso mais dizer que é justaposição. Eu fiz o que? A aglutinação, porque a aglutinação ela faz a mudança, tá? Ou uma mudança ou mais mudanças. Planalto. Planalto vem do que mesmo? Plano e alto. Mas eu falo plano, alto? Não. Até porque sou estranho, né? Então tem coisas na língua que foram muito bem pensadas, muito bem elaboradas, né? Então, planalto veio de plano alto, mas convencionou-se que planalto ficaria muito mais bonito, muito mais sonoro, muito mais gostoso de ouvir, tá bom? E o pernilongo, o famoso companheiro que nos atormenta nas noites de verão. Pernilongo é o seguinte, ó, pernilongo, vem de perna, seria perna longa, né? Mas já pensou eu falar, nossa, fui picado pela perna longa? Não ficaria muito interessante. Então, pernilongo é um termo mais adequado. Então, o que eu fiz? Eu tirei o perna, tirei um morfema e troquei, né? No caso, foi uma vogal. E no longo, de longa, eu também coloquei o O. Como eu estou me referindo a um bicho, né? Optou-se pelo gênero masculino, no caso, tá? Então a aglutinação é isso, algumas mudanças ocorrem e são super perceptíveis, tá? Então assim, acho que ninguém vai ter problema em relação a isso. Se eu colocar na prova uma palavra diferente, vocês vão dar uma analisada. Vocês vão ver primeiro assim, olha, isso aqui apareceu, né, foi criado a partir de outras palavras. Então, isso claramente tem duas palavras aqui, claramente tem dois radicais. Ok? Então, o que eu vou parar para pensar? Então, é composição. Aí, o que eu devo analisar depois de saber o que é composição? Justaposição, as palavras não se alteram, e aglutinação, elas têm umas pequenas alterações, tá bom? Gente, então, é isso. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui mesmo. Não tem. Então, essa é a nossa primeira aula de gramática. Eu vou também comentar no Meet com vocês essa aula. Essa aula vai ficar disponível para vocês poderem olhar quantas vezes forem necessárias, tá? Porque, como eu falei, cada um tem o seu tempinho de estudo. Se ficou alguma dúvida e você vê que você não vai sanar assistindo a esse vídeo, sem problema, porque eu estarei no Meet solucionando dúvidas, tá bom? Como eu comentei com vocês, durante uma aula ou até duas, se for preciso, não tem problema nenhum. O importante é que ninguém saia com dúvida na hora e depois também eu vou passar para vocês, né, na segunda-feira, após a nossa aula, eu vou passar exercícios para vocês fazerem, tanto no livro quanto exercícios fora do livro. Por quê? Porque quanto mais a gente treinar, melhor fica. Né? Todo mundo fala que matemática é treino e eu falo que português, gramática é a mesma coisa, é treino. Entendimento e depois treino. Sem treino, geralmente a gente não sabe onde estão as nossas dúvidas e sem treino a gente não consegue assimilar de uma maneira adequada. Eu falo assim, com qualidade, tá?
A qualidade significa que a gente vai bem na prova, sim, e a qualidade significa que depois, ao longo do tempo, quando aparecer um pouquinho mais para frente, você vai lembrar da minha aula, vai lembrar da Pro Andrea com carinho, eu espero, e fale assim, puxa, que bom, eu consegui aprender, né? Então, é isso que eu espero, tá bom? Valeu, gente. Obrigada aí por me assistirem e a gente se vê em breve. Até lá!